nome é Fernanda Tereza de Lima, eu sou geneticista e eu vou seguir com vocês nesse curso falando sobre acolhimento e comunicação e o papel do aconselhamento genético na avaliação de pacientes com doenças raras. Eu fiz essa aula dividida em pequenos módulos, assim, se vocês precisarem parar, é bom esperar essa mudança de módulos. Vamos seguir aí e espero que vocês aproveitem. Então, inicialmente nós vamos falar sobre o impacto da doença genética, o que é o aconselhamento genético, o papel da comunicação e como fazemos a comunicação de notícias difíceis e do risco em genética médica e da importância da comunicação intrafamiliar. Toda vez que nós temos um paciente com uma doença rara de origem genética, é muito importante que nós pensemos no impacto que essa doença pode ter. A doença genética, na realidade, ela tem um difícil diagnóstico. Então, muitas vezes, entre a verificação dos sintomas até o diagnóstico e mesmo a definição de condutas, o paciente passa por um caminho bastante tortuoso e muitas vezes ele tem dificuldades em chegar na suspeita do diagnóstico, na realização do diagnóstico e entender exatamente quais seriam as melhores condutas a serem tomadas. Então, é bastante importante que nós, profissionais de saúde, sempre estejamos atentos a esse caminho tortuoso pelo qual o paciente e a sua família já passaram, porque muitas vezes esse caminho trouxe algumas informações errôneas, algumas dificuldades e alguns traumas para o paciente. A doença genética e a doença rara têm um impacto grande em vários âmbitos. No âmbito individual, o paciente com uma doença genética, ele não é impactado só pelo diagnóstico. A sua autoimagem é mudada por esse diagnóstico, uma vez que muitas vezes essa doença é uma doença intratável e incurável, com a qual não só ele nasceu, mas ele vai passar a vida inteira e vai morrer com ela. Então, o diagnóstico ele tem um peso muito grande para o paciente. Essa doença também traz, muitas vezes, prognósticos sombrios ou desconhecidos, e o paciente não sabe muito como lidar com ela. E, inevitavelmente, a gente vê que muitos pacientes com doenças genéticas raras são discriminados, tanto do ponto de vista familiar, quanto de sociedade, e mesmo perante a si mesmo. O paciente se sente diferente do resto dos familiares e do resto da sociedade. No âmbito familiar, o diagnóstico ele tem um impacto, porque muitas vezes essa doença ela traz implicações não só para o paciente, mas para toda a sua família e traz riscos para outros familiares, riscos de recorrência e também riscos de discriminação. A família toda passa a viver em torno desse diagnóstico e é muito impactada por esse diagnóstico. Em termos econômicos, esses familiares e o paciente precisam alocar tempo para consultas, internações, investigações, né? E tem gastos permanentes. Muitas vezes, estas pessoas elas não podem trabalhar, trazendo um gasto, um impacto econômico maior para a família. Às vezes, elas demandam recursos da própria família e às vezes pessoas que trabalham na família precisam parar de trabalhar para cuidar do paciente. Então, o impacto econômico pode ser bastante grande. E é importante a gente entender todas essas múltiplas dimensões do impacto ao acolhermos um paciente com uma doença genética rara. Assim, a gente tem que iniciar pensando no impacto desta doença para realizar o aconselhamento genético. O aconselhamento genético, ele hoje é entendido como um ato multidisciplinar que depende de um diagnóstico médico. Esse diagnóstico permite que se deflagre um processo de compreensão, de entendimento e de adaptação do paciente e sua família frente a essa condição genética. E é aí, após o diagnóstico, que a gente tem
a gente tem o papel de vários profissionais de saúde neste aconselhamento genético. Como processo, nós entendemos alguma coisa que precisa de várias etapas e que não se finda em um só encontro. Hoje, a gente entende que esse processo, ele traz em si ainda o primeiro, o primeiro aspecto da primeira definição de aconselhamento genético dada em 1975, que é um processo de comunicação. Então, neste processo, nós devemos praticar bem o ato da comunicação para ajudar os pacientes a entender e se adaptar às implicações médicas, psicossociais e familiares das condições genéticas e das complicações e do impacto da genética em vários tipos de doença. O aconselhamento genético, então, ele inicia com um diagnóstico. Esse diagnóstico é um diagnóstico médico que requer também a definição não só de sua causa, mas como de seu tratamento. Além disso, a gente tem que pensar nos aspectos sociais, psicossociais, emocionais da doença hereditária e abordar a natureza e a consequência da doença hereditária não só para o paciente, mas também para a sua família. Assim, o aconselhamento genético ele passa por informação e educação, avaliação de riscos e tomada de decisão, num processo contínuo, num processo permanente e num processo que deve trazer não só o acolhimento do paciente, mas também de sua família. Gustavo, eu vou parar um instantinho porque eu percebi que eu tô sem fone. Aí você edita esse pedaço aqui, tá? Que eu vou botar o fone, que eu acho que tem muito barulho aqui fora. Sem problemas, professor. Daí você, qualquer coisa, eu repito essa primeira parte, tá? Tá bom, eu tô escutando sem problemas. Acho que a senhora É pode porque continuar. eu botei o fone agora, melhorou, é porque o pessoal começou a fazer barulho aqui no corredor, eu fiquei com medo. Daí eu parei, você viu que eu fiz uma pausa, eu acho que vai dar para você emendar direitinho. Ah, sim, é menos sem problemas, professor. Tá ok? Tranquilo. Então tá, vou seguir. O aconselhamento genético, ele segue os princípios básicos da medicina de autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. No entanto, para seguirmos esses conceitos e aplicarmos não só aos pacientes, mas à sua família, muitas vezes temos muitas dificuldades, porque ao tentar não fazer o mal a um familiar, podemos implicar em não fazer o bem ao outro. Então, nós temos que ter muito cuidado e muita consciência ética ao fazermos o aconselhamento genético. Em princípio, ele não deve ser diretivo, não deve ser coercivo e deve ser sempre individualizado, pensando na confidencialidade e privacidade das informações e sempre buscando entender a percepção do risco que o paciente e sua família, seus familiares têm. A autonomia é um dos principais conceitos e princípios do aconselhamento genético. A autonomia, por uma definição de Kant, é entendida como o papel que a autodeterminação, independente de fatores coercivos ou exógenos, leva na tomada de decisão por parte do paciente. Assim, devemos sempre pensar no papel que a autonomia tem na tomada de decisão do paciente com uma doença genética. No entanto, existem algumas limitações da autonomia. Nós percebemos que realidades econômicas e sociais muitas vezes limitam o direito à tomada de decisão autônoma por parte de um paciente com uma doença genética. E a autonomia muitas vezes passa a ser mais um privilégio baseado em status socioeconômicos do que um direito ao qual o paciente tem realmente que ter acesso para tomar suas decisões. Muitas vezes o paciente com uma doença genética, ele não tem condições de ser autônomo, mas muitas vezes ele também
culturalmente passa a ter alguma limitação, como o caso de algumas minorias, mulheres, alguns indivíduos que fazem parte de castas hierárquicas, né? Então, a gente sempre tem que entender o contexto no qual o paciente com uma doença genética se insere. Além disso, a autonomia ela pode não ser um desejo individual universal. Às vezes, os pacientes querem sim alguma direção e alguma orientação. Nós sempre falamos que o aconselhamento genético ele não deve ser diretivo, mas muitas vezes, quando o paciente nos pergunta, mas doutor, o que o senhor faria numa posição, né? Ou o que eu devo fazer? Na hora que nós deixamos muito claro o direito à autonomia, quer dizer, nós rebatemos essa ou respondemos essa pergunta, dizendo, não, você tem que tomar a decisão, nós estamos nos privando o nosso paciente de uma orientação. Então, apesar da gente não ser diretiva nem coerciva durante o aconselhamento genético, a gente deve sim informar o paciente e muni-lo de todas as informações que são necessárias para a tomada de decisão. Então, diante de uma pergunta como essa, assim, o que você faria? Obviamente, eu não tenho que responder com aquilo que eu faria, mas eu tenho que dar informações suficientes para que esse paciente possa, dentre as suas dificuldades, suas culturas, seus princípios, suas crenças, tomar uma decisão. E nós temos que entender que muitas vezes o paciente não deseja autonomia. E nesse caso, a gente tem que se dispor e informar o paciente da nossa disponibilidade de tomar uma decisão compartilhada. No aconselhamento genético, nós devemos sempre priorizar a autonomia diante das condições. E algumas vezes, por exemplo, a autonomia da família pode ser mais importante do que a autonomia individual. E nós precisamos lembrar que no aconselhamento genético nós estamos lidando com a família e muitas vezes nós temos que lidar com esses dilemas. E a melhor forma de lidar com esses dilemas é nos pautarmos por princípios éticos e sermos o mais transparente, aberto e acessível possível. Então, nós passamos pelo tópico de impacto da doença genética. Entendendo esse impacto, nós podemos entender o papel que o aconselhamento genético tem ao lidarmos com essa doença e entendemos que o aconselhamento genético é um processo de comunicação. Então, não é possível acolhermos e aconselharmos um paciente sem falarmos sobre comunicação, que é o nosso próximo tópico. A comunicação, ela perpassa todas as etapas do aconselhamento genético e ela sempre envolve um indivíduo que emite a mensagem e um indivíduo que recebe esta mensagem, mas ela também envolve diversos meios. E quando nós pensamos em comunicação, nós temos que levar essas 3 dimensões: o emissor, o receptor e os meios de comunicação. Muitas vezes a gente tem problemas nessa comunicação, não por conta do emissor nem por conta do receptor, mas sim pelos meios com os quais nos comunicamos. A comunicação ela pode ser não verbal, que envolve vários aspectos, como por exemplo, postura e linguagem corporal, o tom de voz, expressão facial, mas também coisas que muitas vezes nós não prestamos atenção. Por exemplo, o quanto nós piscamos, os cheiros que estão presentes, os gestos que fazemos, né? O tempo que levamos para nos mexer, para nos posicionar. Então, todas essas são tipos de comunicação não verbais que são percebidos
mesmo quando nós não falamos nenhuma palavra. Além da comunicação não verbal, nós temos a comunicação verbal, que pode ser interpessoal, entre duas pessoas ou entre pequenos grupos, e ela pode ser falada, escrita ou através de sinais, né? Esta comunicação verbal muitas vezes está sujeita a vários ruídos, e esses ruídos podem ser pequenos ou muito grandes, e uma vez que eles sejam muito grandes, eles podem distorcer ou tornar mais difícil a recepção da nossa mensagem. Esses ruídos muitas vezes são ruídos externos, ruídos onde eu tenho muito pouca possibilidade de intervenção. Muitas vezes nós estamos em locais ruidosos, seja num ambulatório, seja numa rua que está em obras, seja frente a várias sirenes. Nós precisamos prestar atenção nesses ruídos externos, que independente de estarem ao nosso alcance, eles podem interferir na nossa comunicação. Assim, eu gostaria que vocês prestassem atenção e refletissem um pouco na realidade de vocês, profissionais, quais são os ruídos externos mais comuns que vocês se deparam no dia a dia. Às vezes é muito difícil a gente pensar neles, porque eles fazem parte há tanto tempo da nossa rotina que se transformam num plano de fundo e nós não prestamos atenção. Mas para um paciente que está recebendo uma notícia muito difícil, num momento muito crítico da vida, muitas vezes são esses ruídos que impactam a comunicação e que se tornam bastante marcantes, às vezes trazendo alguns traumas. Então, sempre percebam e procurem estar atentos ao impacto que ruídos externos podem ter na comunicação que vocês realizam. Outros ruídos são mais difíceis de serem percebidos, que são ruídos internos. Os ruídos internos, eles podem ser internos tanto do próprio emissor quanto do receptor. Por exemplo, nós podemos ter dor, desconforto, estarmos distraídos, preocupados, às vezes com coisas que não estão necessariamente relacionadas com a mensagem que nós estamos passando. Um profissional de saúde, por exemplo, ele pode estar desconfortável ou com sono, porque tem uma carga muito grande, não conseguiu descansar, não dormiu à noite, ou preocupado com o número de pacientes que ainda tem que atender. O paciente, ele pode estar com dor, ele pode estar desconfortável, ele pode estar preocupado com alguma coisa que não tem muito a ver com o cenário com o qual lidamos. Por exemplo, se ele vai se atrasar para pegar um ônibus, se o estacionamento, se vai passar a hora do estacionamento, ou com algum problema de trabalho, alguma reunião que ele não foi para estar presente na consulta. Então, nós muitas vezes perceber se o paciente tem um desconforto fisiológico, e nesses casos, às vezes, nós precisamos abordar, ou se tem algum desconforto psicológico. Nós, como emissores de mensagens, precisamos contornar o máximo possível esses ruídos internos que podemos ter, né? Eles podem variar de momento a momento, nem sempre eles são óbvios, mas precisamos estar atentos a eles. Então, de um ponto de vista prático, como um profissional de saúde, cuide sempre da sua saúde, tenha uma autoconsciência e adquira rotinas silenciadoras de ruídos internos. Muitas vezes nós precisamos ter nossa própria rotina para nos afastarmos de outros problemas e focarmos no paciente e no cenário que vai se desenrolar à nossa frente. Precisamos também estar sempre atentos às condições clínicas dos nossos pacientes, verificarmos a presença de preocupações e informarmos como será o andamento do nosso encontro
para que eles possam colocar algum desconforto, alguma preocupação e possa se localizar no que vai acontecer, porque nós, nesse momento, sabemos os passos que nós vamos dar e aquilo que vamos abordar, mas nem sempre o paciente tem essa noção. E ao colocarmos esses passos para o paciente, ele pode se manifestar e manifestar a presença de alguma dor, desconforto ou impedimento para que aquilo que programarmos possa seguir do modo como estamos pensando que iria seguir. Quais são os ruídos internos que vocês percebem nos pacientes? O que vocês, no dia a dia do trabalho, percebem que atrapalham a comunicação? Procurem estar sempre atentos a esses ruídos internos e, na medida do possível, abordá-los e contorná-los. Assim, vocês precisam, como profissionais de saúde, também entenderem quais são os ruídos mais internos frequentes que vocês têm. Às vezes, nós temos problemas como pais, como familiares, nós temos vários empregos e essas preocupações trazem ruídos internos. Será que são esses nossos ruídos internos mais frequentes? Será que é um desconforto de saúde? Será que é alguma dor? Precisamos estar sempre conscientes desses ruídos internos e termos rotinas que assim utilizamos para silenciá-los. Como, por exemplo, fazer uma pequena pausa para respirar, procurar ter consciência desses ruídos e afastá-los de nossas preocupações. Então, rotinas são bastante importantes e precisamos estar conscientes delas e utilizá-las para que possamos fazer a melhor comunicação possível. Também temos ruídos semânticos. Então, quando nós vamos fazer uma comunicação, é preciso avaliarmos o grau de escolaridade e entendimento do nosso paciente, evitando mensagens muito longas, com muita informação ou mesmo com pouca informação, mensagens que tenham jargões técnicos muito excessivos ou mensagens que são passadas no tempo errado. Às vezes, nós precisamos fragmentar em diversos momentos a mensagem que vamos passar. Às vezes, precisamos escolher um outro momento e não aquele em que pretendíamos passar a mensagem. Então, precisamos estar sempre atentos a essa dificuldade e nivelarmos o modo como vamos transmitir a mensagem para o nosso paciente. Procurem sempre observar quais são os principais ruídos semânticos que vocês têm. Nós temos sempre vícios de linguagem, nós temos tiques, muitas vezes usamos alguma palavra como pausa e essa palavra acaba sendo um ruído. Então, estejam atentos ao modo como vocês falam e a linguagem que utilizam. Uma vez que tenhamos entendido o impacto da doença genética, entendido o papel do aconselhamento genético e como este se baseia na comunicação, nós podemos começar a trabalhar um pouco mais em como realizar a comunicação de notícias difíceis. Primeiro, precisamos entender o que são notícias difíceis. Notícias difíceis são aquelas que vão alterar drástica e negativamente a perspectiva do paciente e sua família em relação ao seu futuro. Antigamente chamávamos essas notícias de más notícias. Hoje nós preferimos utilizar o termo notícias difíceis. Com isso nós ampliamos o conceito e entendemos que em ambos, tanto emissor quanto receptor, consideram essas notícias como notícias produtores de sofrimento. Essa notícia ela pode ser mais difícil para o emissor ou mais difícil para o receptor, por conta de suas vivências, de suas expectativas,
e elas sempre levam ao aparecimento de um luto. Muitas vezes um luto antecipatório, um luto que antecipa possibilidade de sofrimento. Nós temos que pensar que as notícias difíceis, as más notícias, elas não se transformarão em boas notícias, quaisquer que sejam a linguagem que utilizemos para expressá-las. Esse foi um aprendizado que eu adquiri com uma psicóloga muito amiga, a doutora Aline Bragueto, que me cedeu esse slide, e eu gosto sempre de chamar atenção a isso. Como emissores de uma notícia difícil, nós temos que entender que nós não vamos falhar se o receptor receber essa notícia como uma má notícia. Ela não vai se transformar em uma boa notícia, independente do modo como nós nos expressemos, ou se nós tentarmos sermos o mais delicados, o mais cuidadosos. É uma notícia difícil. Muitas vezes é uma notícia ruim e nós precisamos estar cientes disso. Assim, nós precisamos prestar atenção e tomar alguns cuidados, né? Principalmente se estamos muito angustiados com a notícia que nós temos que dar. É importante nós sabermos que nós não podemos comparar dores e que nós dificilmente, no âmago da questão, conseguimos entender o modo como o outro recebe uma notícia. Nós não devemos esperar padrões de comportamento e nós não devemos julgar reações. Nós temos que entender que nem sempre o que julgamos importante é fundamental para o paciente. Nós temos que tomar algum cuidado como profissionais de saúde ao dar uma notícia difícil. Nós temos que tomar cuidado com os nossos medos de sermos culpados, de sermos responsáveis, medos de expressarmos uma reação emocional ou de não termos todas as respostas. Nós somos seres humanos e muitas vezes nós vamos ter uma reação emocional, muitas vezes nós não vamos saber o que dizer, o que fazer e não teremos todas as respostas. Nem sempre nós vamos poder fazer com que uma má notícia vire uma boa notícia. Na grande maioria das vezes nós não poderemos fazer isso. Então, nós, como profissionais de saúde, temos que estar sempre atento aos nossos aspectos psicoemocionais. E temos que procurar sempre comunicar essas notícias pessoalmente, entendendo que o paciente sabe, compartilhando a notícia e planejando em conjunto todas as ações futuras. Existem alguns passos que são preconizados para comunicar as más notícias, e esse passo a passo muito antigo, de 1971, chama atenção para um aspecto que até hoje é considerado bastante importante, que é a preparação. Na hora que nós vamos ter que falar com um paciente sobre uma notícia difícil, nós precisamos nos preparar o local, preparar o tempo e entender o contexto do paciente, estando sensíveis às suas necessidades. Depois, é preciso saber o quanto o paciente sabe, o quanto ele quer saber e aquilo que ele acredita para darmos a notícia e entendermos como esta notícia foi compreendida, né? Então, essas fases, elas foram depois esticadas e esmiuçadas em vários protocolos, né? Sempre se chamando atenção não só no fornecimento da informação, mas na verificação do entendimento e na necessidade de nós identificarmos preocupações e estratégias de enfrentamento, recursos para o paciente. Hoje, um dos protocolos mais utilizados para a comunicação de notícias difíceis é um protocolo conhecido como SPIKES,
que é um acrônimo que fala sobre Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions, Strategy. Ou seja, nós precisamos preparar o local, verificar como ocorre o relacionamento interpessoal entre os participantes, perceber e estarmos muito atentos a esse contexto socioemocional, permitir que a pessoa que vai receber essa notícia escolha o que ela quer saber e nos diga, nos informe o quanto ela quer conhecer sobre aquela notícia, fornecer a informação de forma pausada, repetindo algumas vezes, de tal forma que o receptor tenha tempo para lidar com os fatos e com as suas emoções. Nós precisamos validar essas emoções com gentileza, com empatia, acolhendo o paciente e a sua família, acolhendo as suas reações e depois pensarmos em resumir o que foi falado e propormos um plano de ação. Nem sempre esse plano de ação precisa ser com todas as ações que nós precisamos tomar com o futuro. Às vezes, o plano de ação é simplesmente vamos nos encontrar novamente para conversar sobre suas emoções ao receber essa notícia. Porque o paciente nem sempre, sua família nem sempre tem capacidade de seguir na tomada de decisão. Então, nós precisamos sempre estar conscientes desse cenário. E eu convido a todos vocês, no momento que forem dar qualquer notícia difícil, sempre pensar nesses tópicos para que eles se tornem quase que naturais na sua forma de se comunicar. Este outro trabalho fala sobre 6 passos ao se dar um resultado de um teste genético. Vocês estão num cenário onde muitas vezes nós damos o diagnóstico de uma doença genética, mas nós também podemos dar o resultado de uma informação de um teste genético. E, de novo, a gente tem que escolher o cenário, identificar quem que são os familiares que vão estar presentes ao entregarmos esse resultado, entendermos o quanto eles sabem, e nós já vamos falar sobre o entendimento e a importância do entendimento e do conhecimento de genético, quanto eles querem saber, e depois a gente vai entregar esse resultado de um teste genético acolhendo as reações, os sentimentos e dando apoio a esses pacientes e seus familiares, para só depois a gente pensar no planejamento e no acompanhamento desta família. Assim, a gente precisa sempre trabalhar na notícia. E para trabalhar na notícia, nós precisamos nos preparar, ter em mãos dados técnicos, o conhecimento e também estarmos atentos aos aspectos psicológicos do paciente. Nós precisamos sermos diretos, sermos concisos e entendermos o que o paciente necessita saber nesse momento. Ou seja, precisamos pensar antes de falar. Precisamos sempre entender quais são as notícias que devem ser dadas e trabalhar nesta notícia, nos prepararmos. Vocês se preparam antes de dar uma notícia? Entender o que precisa ser dito, qual o objetivo, quem que vai receber essa notícia, quando e onde você vai dar essa notícia? Elaborem sempre seu protocolo, próprio protocolo, os spikes, ao pensarem em dar uma notícia difícil. A comunicação, ela sempre depende desses 3 fatos e muitas vezes temos problemas. Quanto mais trabalharmos e planejarmos nossa comunicação, mais efetiva ela será. Temos que pensar que ao falarmos sobre um diagnóstico de uma doença genética rara, muitas vezes temos desdobramentos importantes.
O paciente que recebe essa notícia se sente muitas vezes imperfeito e incapaz. Muitas vezes essa doença genética traz sim alguns graus de incapacidade, e essa imperfeição e incapacidade levam o paciente a se sentir discriminado ou mesmo a ser discriminado pela família e pela sociedade. Além disso, a família pode ter um grande grau de culpa e nós precisamos sempre trabalhar com esses aspectos. Nós precisamos fazer com que o paciente entenda suas reações frente à notícia e trabalhem no manejo desses sentimentos que muitas vezes nascem espontaneamente frente ao diagnóstico de uma doença genética, e nós não podemos minimizar sua importância. Nós entendemos como profissional de saúde que muitas vezes não há culpa e as discriminações não são justas, mas elas ocorrem frente às imperfeições e às incapacidades que são associadas à doença genética. Assim, pensando nesses desdobramentos, nós temos que também pensar quais são as notícias difíceis que nós temos que dar em genética. O que vocês acham? Quais são as notícias difíceis? O que vocês têm que falar em termos frente a uma doença genética que seria difícil? Será que é só o diagnóstico? Muitas vezes temos associado a esse diagnóstico um prognóstico ruim. Temos riscos para o paciente, riscos para os familiares, riscos de outras alterações clínicas. Temos alterações em genes, que são chamadas de mutações. Tem muitos autores que falam que nós devemos evitar o uso da palavra mutação, muitas vezes associada a um desfecho negativo. Quando nós vamos dar uma notícia em genética, a primeira coisa que nós precisamos entender é o quanto o paciente sabe. E muitas vezes nós vamos usar a palavra que mais se adapta ao entendimento do paciente, né? Quando nós falamos de notícia difícil, nós estamos não só falando de um diagnóstico. Muitas vezes, só o fato da doença ser hereditária já tem um impacto grande no paciente. Que pode existir um quadro sindrômico que pode ser transmitido para os descendentes. Nós temos que entender que o conhecimento do paciente nem sempre previu esses desdobramentos. A associação com outros sinais e sintomas, a presença de alterações genéticas que são permanentes, que são incuráveis e que muitas vezes existem testes que não são disponíveis, que são muito caros, que podem trazer resultados incertos ou resultados probabilísticos. Todas essas são consideradas más notícias, né? Não só um diagnóstico de uma doença rara. Assim, devemos, por exemplo, evitar o uso de expressões tudo bem, bom dia, ao realizarmos a abordagem de uma doença genética. E temos que pegar uma série de informações com os pacientes, e essas informações podem, escalonando, serem traduzidas para o paciente como uma notícia difícil. Depois que nós fazemos um teste genético, muitas vezes nós identificamos uma mutação patogênica e podemos trocar esse termo para variante ou anomalia ou alteração. No fundo, nós estamos dizendo que existe aí uma alteração em um gene que tem um impacto em uma função celular e que traz um desfecho clínico para o paciente. Não vamos mudar esse fato independente do termo que nós utilizamos. Além disso, essas alterações, elas estão associadas com uma série de desfechos como riscos,
a incerteza frente a algumas alterações, a necessidade de testar outros familiares, ou mesmo a intervenções terapêuticas. Nós temos sempre que estar conscientes de que, uma vez que nós damos um diagnóstico, esses outros desfechos, eles trazem um peso bastante importante para o nosso paciente. Assim, nós precisamos entender, frente a um resultado de um teste, se o paciente já leu o resultado. Muitas vezes ele não leu, ele estava com medo do resultado. Se leu, o que ele precisa, que informações ele precisa antes de seguirmos para os riscos pessoais, para o histórico pessoal, para a herdabilidade, para a testagem de outros familiares. Se ele não leu, por que ele não leu? Que ideia ele tem? Que medos ele traz, né? Antes de passarmos para a entrega do resultado. Assim, nós estamos seguindo aqui na nossa roda, e uma vez que a gente encontre uma doença genética, muitas vezes a gente tem que, na sequência de comunicar esse diagnóstico, essa alteração gênica, essa alteração cromossômica, comunicarmos riscos. A comunicação de risco é um processo que faz parte do aconselhamento genético e muitas vezes traz desafios à parte. Nós precisamos, sempre que vamos comunicar o risco, entender o saber, o conhecimento, aquilo que em inglês a gente chama de literacy, o quanto o indivíduo já sabe ou tem capacidade de saber para obter as informações necessárias para tomar as decisões apropriadas. Quando a gente fala de saber em genética, o quanto esse indivíduo sabe de genética para tomar sua decisão informada. Esse saber, tanto em saúde quanto em genética, muitas vezes ele é insuficiente, esse conhecimento, essa alfabetização, essa informação que o paciente traz. E nós, como profissionais de saúde, precisamos saber qual é o nível de saber do paciente para que ele possa, então, receber os conhecimentos que faltam para entender adequadamente nossa mensagem. Existem vários trabalhos que mostram todos os conhecimentos básicos que um paciente precisa ter em genética. E, obviamente, no consultório, nós não podemos dar uma aula em genética, mas nós precisamos saber quais são as informações básicas e o conhecimento básico que o indivíduo tem que ter para que ele possa entender a mensagem que nós temos que passar. Aqui são 8 palavras de, digamos, alfabetização básica em genética que muitas vezes nós temos que lidar ou passar para o nosso paciente antes de darmos uma informação genética. Né? E precisamos sempre verificar se o paciente tem conhecimento das mesmas. Investigar o saber do paciente melhora sua compreensão, minimiza inconsistências, aumenta a autonomia do paciente e também minimizam culpas que os pacientes podem ter. Então, sempre precisamos prestar atenção naquilo que o paciente sabe. Existe uma formulinha que muitas vezes nós podemos usar para tentar investigar como o paciente está vendo. Então, tentar entender o que o paciente chama de problema, o que ele acha que está errado, que crenças eles têm como causas desse problema, que impacto ele acha que esse paciente, esse problema, essa doença teria na sua vida diária, que dúvidas, que preocupações o paciente tem. Com isso, a gente consegue investigar mais ou menos o que ele sabe, né? Também precisamos entender o que é risco. Nós temos algumas palavras que a gente às vezes usa do inglês e que não são muito apropriadas, né? Quando nós falamos de aconselhamento genético, uma das definições em inglês fala o seguinte, em inglês: Interpretation of Family and Medical Histories to assess the chance
of disease occurrence or recurrence, que traduzindo, poderia ser traduzido como interpretação das histórias familiares e médicas para abordar a chance, e daí o ideal seria traduzir chance como possibilidade ou probabilidade da ocorrência ou recorrência da doença. Em português, risco é entendido como a possibilidade de algo desagradável e chance, uma oportunidade ou possibilidade. Assim, quando nós vamos informar um risco, nós já estamos implicitamente dizendo que é alguma coisa desagradável. No entanto, se nós utilizarmos a palavra chance, o paciente pode entender que esta é uma oportunidade, ou seja, uma coisa boa, e que de certa forma estamos sendo um pouco cínicos. Então, a melhor palavra quando nós vamos tratar de risco em português é utilizar a palavra probabilidade. Probabilidade entende-se como o estudo das chances de ocorrência de um resultado, né? Os riscos, as probabilidades, elas podem ser informadas de formas quantitativas. E essas quantidades, elas podem ser informadas de vários formatos. Nós podemos informar na forma de frequência, de porcentagem, como uma razão de risco, 1 em 10, ou probabilidades contra 10 contra 1, ou uma comparação populacional. Independente do formato escolhido, sempre é bom a gente apresentar essas probabilidades em múltiplos ângulos, né? Ou seja, e muitas vezes de forma visual. Quando nós nos mostramos 200 figurinhas e só uma pintada, o indivíduo tem um impacto diferente de quando a gente fala de 1 e 200. E 1 afetado em 200 é a mesma coisa de dizer 199 não afetados em 1 afetado. Então a gente tem que mudar os ângulos e muitas vezes misturar quantitativo e qualitativo. Mas nós temos que tomar cuidado ao qualificar um risco, porque nem sempre aquilo que nós entendemos como risco baixo ou alto tem a mesma representação para o paciente. Então, precisamos ser bastante exatos, mostrar vários ângulos e entender como o paciente percebe este risco. A percepção do risco é bastante importante quando falamos de comunicação de risco. O risco informado, ele é muito diferente do risco que é compreendido pelo receptor da mensagem. As percepções de risco iniciais muitas vezes são superestimadas, inexatas e dependem de conceitos socioeconômicos e vivências prévias. Então, precisamos sempre estar atentos em como o indivíduo percebe o risco que foi comunicado. O aconselhamento genético, ele torna a percepção desse risco mais exato, porque nós temos tempo para informar sobre o papel da história familiar, da hereditariedade, a gente tem tempo para adaptar esta informação ao entendimento do paciente e a gente tem que sempre procurar fazer esse aconselhamento genético e dar este risco de várias formas, né? Então, muitas vezes a gente tem relatórios e faz relatórios que nos ajudam a disseminar esse conhecimento na família, coisa que é bastante importante e nós falaremos mais para frente. Nós passamos pelo impacto da doença genética, falamos sobre aconselhamento genético e quanto o mesmo depende de comunicação, de como a gente comunica notícias difíceis e como comunicamos riscos e probabilidades. E por último, eu gostaria de dar uma palavrinha antes de nos despedirmos para falar sobre comunicação intrafamiliar. A comunicação intrafamiliar, ela sempre deve ser uma preocupação de quem trabalha com doenças genéticas raras e com doenças hereditárias.
nós precisamos garantir que aquilo que nós falamos para o nosso paciente ressoe na família, porque muitas vezes estes familiares serão impactados por aquilo que nós trouxemos de diagnóstico para o nosso paciente. Assim, quando nós falamos de comunicação de uma informação genética, nós precisamos garantir que os familiares sejam informados de que um diagnóstico de uma doença genética possivelmente hereditário foi feito na família. Para garantir isso, nós precisamos entender quais são as relações e as comunicações pré-existentes na família e o que esta família entende sobre aconselhamento genético, sobre genética, sobre riscos, probabilidades, chances, para que esta comunicação ela flua. Muitas vezes a gente depende da estrutura familiar, do conhecimento da informação, da importância que a informação genética tem na família para chegar no diagnóstico e realizar a comunicação da informação genética de forma adequada. Então, sempre ao realizar o diagnóstico de uma doença genética rara, procurem enfatizar a importância para o paciente, para seus familiares, de que comuniquem esse diagnóstico para outros familiares. Isso minimiza a culpa, isso diminui discriminação, isso aumenta conhecimento na família, isso traz outros familiares para o cuidado deste paciente e permite que nós possamos trabalhar com aconselhamento reprodutivo, com identificação de riscos, com planejamento e tomada de decisão, decisões reprodutivas em outros familiares. Nós precisamos disseminar o conhecimento da informação genética na família. Com isso, eu acho que a gente cobriu todos os tópicos inicialmente propostos. Eu queria agradecer bastante a atenção de vocês e deixar meu e-mail à disposição. Muito obrigada, aproveitem o conhecimento que vocês estão adquirindo.